345. Foi a Lígia que pediu. Tiveram uma Mas falta. quando Eu sabia de 14 minutos, depois de 5 minutos. Boa noite. 345.
146. 346, desculpa. Que é isso que o Pedro meu Deus proverá. Vocês já viram que está baseado esse hino, né? Sim. A morte memorial. Na glória de Santo Deus.
Con
saber todas essas coisas. É que no tempo o que estão por dentro. É porque ele já habita. Então, agora, o que precisa mais dele é operar. Seja bem-vindo, pequeno Tatos, Rebeca. Rebeca. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. E o Alisson, prazer. E agora, É a primeira vez? não, eu já vi várias vezes aqui. Então tá bom. Então não E vou aí, mudar o essa estudo. coisa, Então não vou mudar o estudo, não. o filho já está homem, já. Falar com jeito. Então é isso, né? O nosso então, que o Senhor abençoe eles, né? Conforme as necessidades de cada um, e pedindo agora, em favor do Senhor, seja um redentor de honra e glória ao nome do Senhor. Pedimos em favor dos amados irmãos que nos encontram aqui, onde encontra cada um, conforme as necessidades de cada um, os que estão trabalhando, os que estão viajando, né? Os que estão fracos na fora. Na sua misericórdia, meu Pai, esteja socorrendo a cada um com as necessidades. Pedimos em favor de cada família aqui representada. Tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, e o pastor na direção do trabalho. Amém. Amém. Vamos falar sobre, em primeiro lugar, esperar em Deus. Em primeiro lugar, esperar em Deus. Depois, esperar em homens. É claro, não é? Primeiro você espera em Deus, ora a Deus, pede a Deus que nos abençoe, aí vamos esperar nos homens, nos políticos, nos governantes, que seja, mas primeiro a Deus. Os médicos, principalmente os médicos. Jesus é o médico dos médicos, eu lembrei isso lá em casa, mas eu não escrevi e não ia lembrar se o Paulo não vai ficar. Eu lembrei. Esperar dos médicos, primeiro em Deus, ora em Deus. Aposentadoria, eu peço a Deus, de vez em quando eu converso com os advogados, isso demora, eu falei, mas estão na guarda. Eu peço a Deus assim, se for da vontade dele, que ele permita que o juiz assine favorável à sentença da minha aposentadoria. Então, estou pedindo. E nós também. Olha, quando Samuel envelheceu, muitos conhecem a história, o povo, ele já está marcado aqui, não lembro mais ou menos, 80 anos, 80 e poucos anos, por aí, se for ver direito. E a pessoa que não vai ficando de idade, aí ele pode ficar cansado de governar, de trabalhar. E o povo queria, aí o que ele fez? Ele pediu a Deus, ele pediu a Deus, mas não esperou em Deus dar a entender a resposta de Deus. Ele põe os filhos dele governar, está em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, você pode abrir lá, e a página é 330. Então, ele colocou os filhos dele como juízes. E os filhos, lá conta, e isso vem até hoje, naturalmente eles não seguem o mesmo caminho dos pais, do ensinamento dos pais. Porque se porque o pai ensina só as coisas boas para os filhos, jamais o pai ensina um mau caminho para um filho. A exceção, que já começa desequilibrado dentro dos pais, né? Já por aí. Se o pai for um homem de caráter, não for um homem que gosta de beber, de ficar caindo, bebendo, se ele fazer tudo isso, ele dá mau exemplo para os filhos. Não é? Isso é óbvio, você aprende. Não tem o costume de dizer a cara do seu pai. A cara do pai, claro. Agora, às vezes ele segue o caminho do pai. Aí, feliz,
para os pais que acontece isso. Então, aqui em Samuel capítulo 8, eu vou ler do 1 até o 7, depois nós vamos estudando lá, separado. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, versículo 1, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, versículo 3, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Ó, Deus permitiu, autorizou. Ouve a voz do povo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Deus falou: olha, estão me rejeitando a mim, não é você. Vamos ver o caso hoje. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos Jesus Cristo como Salvador, a pessoa rejeita. Ele não está rejeitando nós, o pregador do Evangelho. Ele está rejeitando o Espírito Santo, o Senhor de quem ele está pregando. Este que está rejeitando. Para nós, irmãos, não faz diferença. O que faz diferença se nós não pregarmos, se nós não fazer o mandado que Deus mandou, pregar, ensinar e tudo. Agora, aí é com a pessoa, é ela e Deus. Aí ele diz aqui, pois, tem rejeitado, não rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. É isso que acontece hoje. As pessoas não querem aceitar Jesus, para não querer que ele reina. A pessoa quer liberdade, quer livre para fazer de tudo o que ele quer. Porque às vezes, se ele aceita, pronto, ele vai passar pelo batismo, quando ele quer batizar, aceitar e vir para a igreja. Aí vamos estudar a Bíblia, aí ele não quer ser governado. E esta palavra, tudo que vemos aqui, que não soou bem em Samuel. Era para esperar em Deus. E do fim para frente não vai dar para nós irmos. No fim, aceitou o rei que ele tinha, foi Saul. E era para ser o rei Davi. E tem também para ver de Salomão. Então, os irmãos, aqui nós vemos aqui. Agora tem várias passagens que nós vamos ver aqui, nesse versículo aqui. Por enquanto aqui, ó. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos para o juízo sobre Israel. Aqui nós vemos, os israelitas pedem um rei. Está aqui escrito em cima, na cabeçada. Eles pedem um rei, porque ficavam com inveja que as outras nações vizinhas tinham. E hoje o povo, ele quer um rei, mas não quer o rei dos reis, que é o nosso Senhor. Primeiro, então, esperar em Deus, depois de esperar em homem. Espera em Deus, a decisão de Deus.
Aí depois que vier a envelhecer, que todos nós vamos ficar velhos, muda muitas coisas na vida nossa e na vida sua e na vida das pessoas, de uma pessoa. O ditado popular diz: o velho se torna igual a uma criança. Não tem ditado? O velho depois que faz tudo com a criança. Ele foi criança, depois fica uma certa idade que torna uma criança. E a tradição diz que Samuel tinha cerca de 60 anos. Nesta época, eu falei 80 aquela hora. Mas 60 anos, diz a tradição. Mas só que Samuel era piedoso. Tão piedoso que é Samuel. Mas só que ele cometeu um grande erro. Errou como? Um erro muito que os cristãos cometem hoje. Mesmo a autorização de Deus, ele devia esperar a decisão de Deus. Você pede, você quer fazer algo, Deus deixa fazer, Ele permite. Mas vamos ver, examinar se aquela que nós estamos fazendo é a permissão de Deus, porque tudo o que acontece na face da terra, sobre nós é da permissão de Deus. Mas tem a permissão preferida de Deus e a outra não, que é só Ele permite. Mas não é da vontade preferida dele. A vontade de Deus que não faz, mas a pessoa insiste, Ele faz. Erro por não ter esperado então no Senhor. Então Samuel errou quanto ao fato de pôr os seus filhos para governar como juízes em posição de autoridade. Filho como herdeiros. O pai quer pôr o filho, as autoridades políticas quer pôr a família, põe tudo, quer pôr os filhos, vem tudo, carreta tudo. E é um erro grande isso aí. Não dá certo. Porque eles não. Por que errou? Porque eles não estavam qualificados. Qualificados, irmãos, eles não estavam preparados no sentido espiritual, como Samuel estava como juiz. Então muitos hoje não estão preparados para ocupar uma autoridade na parte espiritual, para pastorear uma igreja. Se ele não tiver preparado, ele vai querer pregar, o pastor, o dirigente, o que a igreja quer que ele pregue. Ele percebe que a igreja gosta disso. Ele não vai ter, assim, para pregar contra o pecado. Fica com dó, não quer ofender. Então, e muitas vezes os filhos saem diferente dos pais em tudo ou quase em tudo. Não segue o que aprendeu com o pai. Às vezes o pai é cristão, ensinou a Bíblia para os filhos, ensinou tudo para os filhos. Perante Deus ele não é responsável, porque ele ensinou, ele deu testemunho, ele perdeu o seu tempo, ensinou, ganhou tempo, não perdeu tempo. Se os filhos acatar, bem, se não acatar, eles são responsáveis, dobrado muito mais, porque conhecem, vê o sistema dos pais, vê o modo do pai agir, naquilo que o pai crê em Jesus Cristo, no evangelho verdadeiro. Então é isso. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelo caminho de Deus. E muitos hoje não estão andando no caminho de Deus, estão andando no caminho do homem, no caminho dele próprio, da vontade dele. Antes inclinaram a avareza, pronto, aí começa pela avareza. E aceitaram o suborno e perverteram o direito. Suborno é presente, é dinheiro, você se vende. Então, e o nome do filho, nós já vemos, o primogênito era Joel, segundo Abia, foram juízes. Porém, seus filhos, aqui falam três, não andaram pelos caminhos dele, do pai, de Samuel.
Antes, pelo contrário, a Bíblia fala, inclinaram a avareza e aceitaram o suborno. Eles não eram inocentes disso, estavam cientes do que estava fazendo, porque Deus disse muito antes para que o homem viva pelo bem da terra. Agora lá em Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, a página é 91, pode ler lá, vamos acompanhar, do capítulo 23 de Êxodo, 6, 8, 9, pode abrir lá no comecinho. Olha o que Moisés diz aqui: não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Não deve favorecer o pobre simplesmente porque é pobre, é isso a lição. E nem maltratar os pobres simplesmente porque é pobre. A ver, por causa de você é pobre, você vai favorecer. E a ver, ou vai maltratar por causa de ser pobre. Se amarmos a Deus, também ama o próximo. Seja rico ou seja pobre, nós não devemos fazer a acepção de pessoas de forma nenhuma. Quem ama a Deus, ama o próximo, cuida do próximo. O versículo 7 aqui em Êxodo. Então, Êxodo 23. De palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também soborno não tomarás. Já falou aqui, antes que nós vimos em Samuel. Depois nós volta lá. Porque o soborno, fala aqui que cega os que têm vista, e porque as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração dos estrangeiros, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Então ele fala que o soborno é você pega alguma coisa em troca, faz a pessoa ficar subordinada para você, por você. Você fica também, você pega suborno, pega algo. Então, e ele cega, diz que deixa a pessoa cega à vista. Ele fica preocupado com interesses materiais, com dinheiro, com troca, com poder e tudo isso. E também Deuteronômio 16, 19, página 231, pode ler lá para frente um pouco, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, página 231. Ele fala assim, não torcerá o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, quer dizer, suborno, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Está vendo? Então nada se deve se vender. Ele não torcerá o juízo, torcer, fazer que o juízo, se dá uma torcida, acha falha, em vez de ser justo no julgamento, na justiça que aprendemos com a Bíblia, no agir, no pregar, ser justo. Não torce a justiça, ser justo. Então, ele fala assim, o juízo não fará a acepção de pessoas. Muitos fazem acepção de pessoa, se vê que a pessoa tem um pouquinho de fama, tem um pouquinho de dinheiro, tem um pouquinho de cultura, e tem lá um pobre, que não tem tanta escola, a acepção. Então, na irmandade espiritual em Cristo, na igreja, não deve haver isso na igreja. A igreja deve viver como um todo, caminhar como um todo junto no mesmo alvo, no mesmo plano. O alvo é Cristo. Com todo aquele que quer ter aquela intenção, aquele amor em Jesus Cristo, amar a igreja não é amar o prédio nós zelamos para o prédio onde nós acomodamos.
Então, porque no passado eles não tinham prédio, era nas casas, no início da igreja. A igreja primitiva, quando começou, falando daqui, essa primitiva é esta daqui que nós fazemos parte. Então hoje nós devemos zelar pela a igreja, que são as pedras vivas. Então ele fala, não receberá peitas, nem acepção de pessoa, e nem receberá peitas de suborno, porquanto a peita segue os olhos do sábio. Ele é sábio, mas ele vai atrás de recompensa, de interesse, ele fica cego. Ele não vai ter uma visão clara. Quando ele vê a visão só com um olhar bom, simples, ele já vai olhar com malícia, um outro com interesses. Isso é muito perigoso. Perverte as palavras do justo. Presente significa isso, oferecido como suborno. Mostra que um espírito altivo, um espírito arrogante. Haver um pobre de um espírito de rico. Haver ele é pobre, forma um espírito, não é. É um espírito. Quando Jesus fala pobre de espírito, ele não está falando pobre de financeiro. Espírito humilde. É isso. Eles tinham um espírito altivo da nação que estava tão desviada da justiça, em consequência pervertida pela avareza. E o versículo 4: então todos os anciãos de Israel se congregaram, se ajuntaram. Vamos fazer uma congregação, uma reunião aí, e vamos lá em Samuel, vamos chegar nele para resolver esse problema aí, lá em Ramá. E disseram-lhe, eis que já está velho. Chegaram a falar para Samuel. Vocês imaginam que duro você chegar na pessoa e falar, olha, você está velho, né? Vocês estão velhos, tá? Você está velho, você não está tendo condições, então, põe o outro aí, tudo bem? Acontece essas coisas. E os teus filhos, você está velho, os teus filhos, você não está vendo, né? Os teus filhos não andam pelos teus caminhos que você ensinou, que treinou eles. Pegaram outro caminho. Agora então o que faz? Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós. Põe pronto. Para que ele nos julgue, como tem as outras nações. Então, devido à corrupção dos filhos de Samuel, o pecado de Israel foi duplo. Primeiro, eles queriam os seus próprios caminhos, não queriam os caminhos de Deus. Aí é difícil você trabalhar com pessoas que não querem seguir o caminho de Deus. Ele quer seguir o caminho dele, o caminho do homem, o caminho do mundo. Seu próprio caminho, em lugar dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, Jesus disse que o caminho é apertado, a porta é estreita, e o caminho largo, muitos estão naquele caminho, a porta larga é muitos que entram por ele, o caminho espaçoso. Ninguém quer o caminho apertado. Então, segundo, o desejo de ter um rei, como as demais nações tinham, era uma obra, não era do Espírito, uma obra da carne. Quando nós escolhemos algo que não é da vontade de Deus, vem contra a nossa vontade, o nosso desejo, aí é o desejo da carne. Então, e não do Espírito. Do Espírito você espera. Então, ora, pede a Deus e espera. Não precipite. Às vezes nós oramos, orar, e já vai tomando a decisão. E vai já tomando uma decisão. Pega desde o casamento no namoro. Vocês lembram bem que o Monfeld, ele falava, sou a favor namoro, ele falava noivado longo. Mas só que o noivado do Monfeld era diferente, né? Vocês já lembram bem, né? Para conhecer bem. Olha, irmão, eu falo, você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos,
5 anos noivando, você não vai conhecer bem. Você vai conhecer depois que casar, que estiver junto. Dali uma semana você já vê, né? Vai mostrar. Vai mostrar. Então é isso. Ora a Deus, espera para não fazer um casamento equivocado. E é difícil de acertar. Isso daí. É que nem acertar na loteria. Então eles queriam um rei. Sabe que rei que eles queriam? O qual eles podiam ver. Visível, humano. E não queriam um rei divino. Vindo do céu, Jesus Cristo, um divino. Como o Daniel mencionou antes. Jesus, vou falar novamente, eu falei várias vezes, é um nome humano, tem bastante. Mas Cristo é ungido de Deus, Cristo o Messias. Então, ele não queria um rei divino e ser guiado por ele, nem que fosse um rei humano, mas que seja provado por Deus, da vontade de Deus. Você vê que a escolha do rei Davi foi uma escolha muito longa. Passa um, passa outro, e o próprio Samuel, ele ia dar aparência. Olha, passa um, passa outro. Deus, esse não, aquele que não estava faltando. Tem um longe, está lá mexendo com gado, com ovelha lá. Então está aí. Outro dia já estudamos isso, não pode estudar mais. Então, embora ele seria somente um homem débil, que ia, nécio, mortal, como todos os seres humanos são. E esse rei que reina dentro de nós, o Senhor, ele não é mortal. Nós vamos morrer um dia, mas ele está aqui dentro de nós, o Espírito Santo. Enquanto nós estamos vivos, ele está aqui. Quando nós morrermos, o Espírito sai e volta lá para os céus. O nosso Espírito. Aí vem na ressurreição, vem buscar nós. Esquecendo de Deus, eles, o Criador de Todo-Poderoso. E muitos hoje esquecem. Fique tão envolvido com esse mundo. A tecnologia deste mundo está tão avançada que eu não sei como, é porque Deus permita, Deus dá a sabedoria, o homem descobre, mas Deus conhece tudo antes. Vocês já viram que lá em São Paulo eu já vi andando um carro de táxi sem o motorista e os passageiros dentro? Eu vi isso na televisão, no jornal, fiquei admirado. O volante vira assim, ó. Não tem que é tudo por GPS, vai certinho, já viu, irmão? Onde que vamos parar? E daqui até a vinda de Cristo vai acontecer muitas coisas que nós não imaginamos. Mas Deus já sabe que todas as coisas que acontecem, que para Deus é tudo presente. Deus não precisa chegar amanhã. Abre um parênteses. Então, o Daniel falou uma coisa ontem, me chamou a atenção, ontem à noite. Falando de Deus conhece o pensamento, lá no coração. Quando ele usou aquela palavra assim, que ninguém deve chamar o outro irmão de raca. Vocês sabem que raca é pouco. Ele mencionou assim, só que Deus vê no coração. Você sabe, irmão Daniel, na hora eu não pensei, mas à noite eu pensei diferente também outra coisa, sobre isso. Por causa disso me esclareceu a mim. Quando alguém fala assim, seu filho de uma polícia, ele falou polícia para não falar aquele nome, lá no coração dele cometeu pecado, para ele não falar imoral, mas Deus vê o coração. É ou não é? Quando o filho de uma mãe, ele está abreviando. Eu não uso falar assim, essa palavra, polícia. Não podemos falar, não devemos. A vez fala com aquela raiva, mas em vez de falar da mãe, ele fala da polícia. Mas Deus é o coração, irmão. Olha, se nós fôssemos salvos para nossas obras, quem vive? Nós que desejamos, somos falhos.
Mas devemos aprender e relaxar menos. Devemos relaxar menos, procurar falar o que agrada a Deus. É isso daí. Então, mas esse rei poderoso é um rei invisível, sábio, que é nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, morando dentro de nós, e eterno. E Deus não tinha se encarnado ainda naquele tempo. Era tudo sombra, tudo sacrifício. Mas estava no plano de Deus através de sinais. Isso tudo passou já. Sacrifício, figuras, sombra. Hoje nós não estamos seguindo sombra. Hoje nós estamos seguindo Jesus Cristo verdadeiro, o dono da sombra. Aquele tempo estava atrás disso, a sombra. E hoje não, já passou. Eles tudo olharam no Antigo Testamento, lá em Hebreus 11, eles viram com os olhos da fé, chegando de longe. E para nós falam que passou. E tem o futuro ainda, que é o reino milenar, que isso é futuro, que deve estar preparada nesta vida, para querer ir para o céu, morar no céu, passar o reino milenar, mesmo com sofrimento aqui, tem que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo no trono da alma, da vida. Então, eles desejavam ser como as nações em redor, esquecendo que a sua glória e gozo consistia em ser como as demais nações. A vontade de Deus para eles era que viesse a ter um rei, mas não nesta oportunidade, que era para esperassem em Deus. Então nós devemos esperar em Deus. Não havia de maneira alguma, que eles pudessem corrigir esse mal. Tem mal que não tem como você corrigir. Você tem que corrigir para frente, para não fazer mais. Se você ofendeu uma pessoa, fez algo, pede perdão a Deus, primeiramente, mas aquilo você já fez. Mas continua para frente. Então quer dizer que estava acontecendo em Israel, cometendo um outro erro muito maior, por não esperar exclusivamente no Senhor. Meus irmãos, meu amigo, espera exclusivamente no Senhor, quer dizer, somente no Senhor. Quer salvar a sua alma? É o Senhor Jesus. Nós pregamos que o Senhor salva. O Senhor salva aqui nesta vida. Então, como esse trecho aqui é comprido, então eu vou parar e ler o versículo primeiro. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Então nós devemos, quando nós não andávamos no caminho do Senhor, nós devemos procurar, que nós estamos em outro caminho, esquecendo daquele caminho. E você querendo entrar neste caminho, procure entrar neste caminho. Mas encontra que caminho de espinho, aflições. Mas o fim é gozo eterno. Aqui tem muitas provas. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã, uma das manhãs, das 9 às 10, irmãos, quando não vir nos cultos, que puder, faz forcinho para ajudar os que estão aqui. Deus não precisa de nós precisamos dele. E nós precisamos um do outro na igreja. A igreja precisa dela reunida. Eu não posso falar, eu não preciso dos irmãos. Os irmãos não precisam, ele não vem, não faz falta. Não, todos fazem falta. Todos têm o seu valor. Todos precisam. Se não prega, se não canta aqui na frente, não ora, mas está no banco assistindo e dando força para nós. Vamos louvar a Deus para o hino. 3.000.
Ora, irmão Damião. Senhor Deus, amado Pai, viemos aqui no momento, Senhor, te agradecer por mais esse culto realizado, cultuando o Santo Nome. Viemos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela misericórdia, Senhor. Pelo Senhor estar sempre nos levantando, sempre nos guiando, Senhor. Viemos te pedir em favor dos governantes, em favor daqueles que estão em prisão, que o Senhor possa estar libertando, Senhor, que está na garra do inimigo. Te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor faz em nossa vida. Também viemos te pedir em favor dos irmãos que estão fracos na fé, que o Senhor possa estar fortalecendo a fé dos irmãos, que ele possa estar cada vez mais na tua presença, Senhor, junto com a tua igreja. O Senhor também abençoe o pastor, o irmão Sebastião, o seu ministério, que ele seja cada dia mais abençoado por ti. Que o Senhor possa também estar abençoando ele na aposentadoria dele, que o Senhor possa estar moldando o coração daqueles que estão na frente, do juiz, promotor, que eles possam estar ajudando. Abençoe os irmãos presentes aqui nessa noite, e visitantes, que o Senhor possa estar tocando no coração do visitante nessa noite, aqueles que não fizeram o conceito de Pai. Que o Senhor possa estar abençoando eles, dando livramentos, que o mal não toque em nenhum deles. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Que o Senhor possa estar junto conosco até a consumação do céu. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão Daniel mencionou essa palavra, tocou no coração de algum visitante. Se a mensagem tocou no coração de uma visitante, quiser manifestar a fé, tá?